Olá, família IBCNB. Que alegria a gente poder trazer para vocês mais uma reflexão sobre conhecimentos bíblicos. E este mês nós estamos no mês da família. E, como já anunciado, o tema que estará nos servindo de norte para a reflexão será Famílias na Arca, um tempo para salvar. E este também será usado para a nossa série de estudo deste mês, onde vamos refletir sobre um resumo da vida de Noé. Falaremos também sobre Noé, uma vida de justiça e integridade. No primeiro tema, veremos através de Gênesis 5, 28 e 29. No segundo, Noé, uma vida de justiça e integridade, teremos Gênesis 6, 9. Famílias na Arca, o terceiro tema, um tempo para salvar, em Gênesis 7, 1. E vamos finalizar no quarto tema, refletindo sobre famílias vivendo os dias de Noé, onde teremos como base o texto de Mateus 24, 37 a 39. Você está recebendo aí também o material em PDF, para você depois estar acompanhando este roteiro em sua reflexão com um grupo que você tem se reunido, seja em família, amigos ou você mesmo sozinho, possa trazer essa reflexão através do roteiro que está sendo então encaminhado junto com este material, com este vídeo que chega até você hoje. Então, para conhecer a família de Noé e dela podermos tirar lições para hoje, nós precisamos conhecer um pouco da história da vida desse patriarca, o qual, biblicamente, podemos dizer ser ele um dos homens mais importantes da história da humanidade. E isso foi provado ao longo da história, onde, conforme podemos observar em Ezequiel 14, de 12 a 20, um texto que aconselho a você ler depois, esse texto ele mostra que quando Deus escolheu exemplos de fé para ensinar o povo de Judá no 6º século a.C., um dos 3 nomes que ele usou foi o de Noé. Sendo Daniel e Jó os 2 outros exemplos de fé por ele citados, Noé se destaca na história por sua coragem de fazer a vontade de Deus no meio de uma geração especialmente perversa e rebelde. E conforme se pode observar em Gênesis 5, 28 a 29, como registro do seu nascimento, a Bíblia diz que, aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Sendo da linhagem de Sete, só aqui para destacar, e lembrando que Sete foi filho de Adão e Eva, nascido após o assassinato de Abel por Caim, então registra-se neste cenário Noé como um patriarca antediluviano. Já em seu nascimento, Lameque, seu pai, já registrara em seu nome qual seria a missão de Noé em sua geração: confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. Você pode ver isso no texto. Então, tendo sobrevivido ao dilúvio, Noé tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, conforme registrado em Gênesis 6, 9, onde a Bíblia assim diz: Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Isso foi resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Por isso é seguro aprender com o seu relato de vida algumas lições importantes para o sucesso das famílias em nossa geração. Mesmo que a Bíblia não relate detalhes dos primeiros séculos da vida de Noé, um dos fatos evidentes de sua época é que ele viveu numa circunstância difícil. Um período da história em que quase todas as pessoas se dedicavam ao pecado. Em Gênesis 6, de 1 a 3, elas são descritas como sendo pessoas carnais, totalmente rebeldes contra seu Criador. Porém, sendo Noé casado e pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé,
que também eram casados, conforme pode ser conferido em Gênesis 7,13, a importância deste homem na segunda metade da vida foi baseada na sua fidelidade a Deus durante os primeiros séculos que até então já havia vivido. Lembrando que, conforme registrado em Gênesis 9:29, Noé viveu ao todo 950 anos e morreu. De forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, o escritor de Hebreus, o colocando então na galeria dos heróis da fé, sobre ele escreveu dizendo: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Isso não nos deixa dúvidas no quanto a história de vida ou da vida de Noé é um exemplo para todo cristão. Ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor. Então, que nossa oração seja para que, ao olhar para a geração de hoje, sejamos encontrados por Deus em justiça e integridade de vida. Para isso, devemos tomar como base o conselho de Paulo em Filipenses 2, de 14 a 16, em que assim diz: façam tudo, sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. E agora, auxiliado pelo seu roteiro em PDF, reflita com seu grupo sobre a temática dessa meditação. Que Deus o abençoe e até o próximo encontro, onde, tomando como base Gênesis 6:9, refletiremos sobre o tema Noé, uma vida de justiça e integridade. Até a próxima.